Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Observação importante: devido à origem europeia de Sigmund Freud, a pronúncia de nomes, locais ou expressões pode estar errada quando pronunciadas em português. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado, boa leitura. Livro 4. A interpretação dos sonhos. Capítulo 1. A literatura científica que trata dos problemas dos sonhos. Continuação. Livro 4. A interpretação dos sonhos. Capítulo 1. A literatura científica que trata dos problemas dos sonhos. Continuação. As relações entre os sonhos e as doenças mentais. Ao falarmos na relação entre os sonhos e os distúrbios mentais, podemos ter três coisas em mente. 1. As conexões etiológicas e clínicas, como quando um sonho representa um estado psicótico, ou introduz, ou é um remanescente dele. 2. As modificações a que está sujeita a vida onírica nos casos de doença mental. E 3. As ligações intrínsecas entre os sonhos e as psicoses, apontando as analogias para o fato de eles serem essencialmente afins. Essas numerosas relações entre os dois grupos de fenômenos constituíram um tema favorito entre os autores médicos de épocas anteriores, e voltaram a sê-lo nos dias atuais, como demonstrado pelas bibliografias sobre o assunto coligidas por Spita 1882, 196 segundos e 319 segundos. Radestock 1879, 217, Mauri 1878, 124 segundos e Tissier 1898, 77 segundos. Bem recentemente, Santi de Sanctis voltou sua atenção para esse assunto. Será suficiente, para fins de minha tese, que eu me limite apenas a tocar nesta importante questão. Com respeito às ligações clínicas e etiológicas entre os sonhos e as psicoses, as seguintes observações podem ser representadas como amostras. Onba 1 1830, 124, citado por Krauss 1858, 619, relata que uma primeira irrupção de insanidade delirante muitas vezes se origina num sonho de angústia, ou de terror, e que a ideia dominante está ligada ao sonho. Santi de Sanctis apresenta observações semelhantes em casos de paranoia e declara que, em algumas delas, o sonho foi a real determinante da insanidade. A psicose, diz de Sanctis, pode surgir de um só golpe com o aparecimento do sonho operativo, que traz à luz o material delirante. Ou pode desenvolver-se lentamente numa série de outros sonhos, que tem ainda de superar certa dose de dúvida. Em um de seus casos, o sonho relevante foi seguido de ataques histéricos brandos e, posteriormente, de um estado de melancolia de angústia. Ferré 1886, citado por Tissier, 1898, 78, relata um sonho que resultou numa paralisia histérica. Nesses exemplos, os sonhos são representados como a etiologia do distúrbio mental. Mas faríamos igual justiça aos fatos se disséssemos que o distúrbio mental apareceu pela primeira vez na vida onírica, tendo irrompido primeiro num sonho. Em alguns outros exemplos, os sintomas patológicos estão contidos na vida onírica, ou a psicose se limita a esta. Assim, Thomayer, 1897, chama a atenção para certos sonhos de angústia que ele julga deverem ser considerados como equivalentes a ataques epilépticos. Alison 1868, citado por Radestock, 1879-225, descreveu uma insanidade noturna na qual o paciente parece inteiramente sadio durante o dia, mas, à noite, fica regularmente sujeito a alucinações, crises de excitação, etc. Observações semelhantes são relatadas por de Sanctis 1899, 226, um sonho de um paciente alcoólatra, que era equivalente a uma paranoia, e que representava vozes, que acusavam sua mulher de infidelidade, e por Tissier. Este, 1898, 147, e segues.
fornece copiosos exemplos recentes, em que atos de natureza patológica, tais como conduta baseada em premissas delirantes e impulsos obsessivos, derivam de sonhos. Gisela, em 1833, descreve um caso em que o sono foi substituído por uma loucura intermitente. Não há dúvida de que, juntamente com a psicologia dos sonhos, os médicos terão, algum dia, de voltar sua atenção para uma psicopatologia dos sonhos. Nos casos de recuperação de doenças mentais, observa-se muitas vezes com bastante clareza que, embora o funcionamento seja normal durante o dia, a vida onírica ainda se acha sob a influência da psicose. Segundo Krauss, 1859, 270, Gregory foi o primeiro a chamar a atenção para esse fato. Macario, 1847, citado por Tissier, 1898, 89, descreve como um paciente maníaco, uma semana após sua completa recuperação, ainda estava sujeito, em seus sonhos, à fuga de ideias e às paixões violentas, que eram características de sua doença. Fizeram-se até agora muito poucas pesquisas sobre as modificações que ocorrem na vida onírica durante as psicoses crônicas. Por outro lado, há muito tempo se dirigiu a atenção para o parentesco subjacente entre os sonhos e os distúrbios mentais, exibido na ampla medida de concordância entre suas manifestações. Maury, 1854, 124, conta-nos que Cabanis, 1802, foi o primeiro a comentá-las, e, depois dele, Lelut, 1852, J. Moreau, 1855, e, em particular, o filósofo Maine de Biran, 1834, 111, e segues. Sem dúvida, a comparação remonta a épocas ainda mais distantes. Radestock, 1879, 217, introduz o capítulo em que trata do assunto mediante várias citações, que traçam uma analogia entre os sonhos e a loucura. Kant escreve em algum ponto de sua obra 1764. O louco é um sonhador acordado. Krauss, 1859, 270, declara que a insanidade é um sonho sonhado, enquanto os sentidos estão despertos. Schopenhauer, 1862, 246 chama os sonhos de loucura breve e a loucura de sonho longo. Page, 1846, 812 descreve o delírio como uma vida onírica, que é induzida não pelo sono, mas pela doença. Undit, 1878, 662 escreve: nós mesmos, de fato, podemos experimentar nos sonhos quase todos os fenômenos encontrados nos manicômios. Spita, 1882, 199, da mesma forma que Maury, 1854, assim enumera os diferentes pontos de concordância, que constituem a base dessa comparação. 1. A autoconsciência fica suspensa, ou, pelo menos, retardada, o que resulta numa falta de compreensão da natureza do estado, com a consequente incapacidade de sentir surpresa, e com perda da consciência moral. 2. A percepção por meio dos órgãos do sentido se modifica, reduzindo-se nos sonhos, mas sendo, em geral, grandemente aumentada na loucura. 3. A interligação de representações ocorre exclusivamente segundo as leis de associação e reprodução. Assim, as representações se enquadram automaticamente em sequências, e há uma consequente desproporção na relação entre as representações, exageros e ilusões. Tudo isso leva a 4. Uma alteração, ou, em alguns casos, uma reversão de personalidade e, ocasionalmente, dos traços de caráter, conduta perversa. Radestock, 1879, 219, acrescenta mais algumas características, analogias entre o material nos dois casos. A maioria das alucinações e ilusões ocorre na região dos sentidos da visão, e da audição, e da sinestesia. Como no caso dos sonhos, os sentidos do olfato e do paladar são os que fornecem menos elementos. Tanto nos pacientes que sofrem de febre, como nas pessoas que sonham, surgem lembranças do passado remoto. Tanto as pessoas adormecidas quanto os doentes se lembram de coisas que os indivíduos despertos e sadios parecem ter esquecido.
A analogia entre os sonhos e as psicoses só é plenamente apreciada quando se constata que ela se estende aos detalhes da movimentação expressiva e às características da expressão facial. O homem atormentado pelo sofrimento físico e mental obtendo sonhos, o que a realidade lhe nega. Saúde e felicidade. Do mesmo modo, há na doença mental imagens brilhantes de felicidade, grandiosidade, eminência e riqueza. A suposta posse de bens, e a realização imaginária de desejos, cujo refreamento ou destruição realmente fornece uma base psicológica para a loucura, constituem muitas vezes o conteúdo principal do delírio. Uma mulher que tenha perdido um filho amado experimenta as alegrias da maternidade em seu delírio. Um homem que tenha perdido seu dinheiro julga-se imensamente rico. Uma moça que tenha sido enganada sente que é eternamente amada. Esse trecho de Radestock é, na verdade, um resumo de uma aguda observação feita por Griesinger, 1861-106, que mostra com bastante clareza que as representações nos sonhos e nas psicoses têm em comum a característica de serem realizações de desejos. Minhas próprias pesquisas ensinaram-me que neste fato se encontra a chave de uma teoria psicológica tanto dos sonhos quanto das psicoses. A principal característica dos sonhos e da loucura reside em suas excêntricas sequências de pensamento e sua fraqueza de julgamento. Em ambos os estados, prossegue Radestock, encontramos uma supervalorização das realizações mentais do próprio sujeito, que parece destituída de sentido ante uma visão sensata. A rápida sequência de representações nos sonhos encontra paralelo na fuga de ideias nas psicoses. Há em ambos uma completa falta de sentido do tempo. Nos sonhos, a personalidade pode ser cindida, quando, por exemplo, os conhecimentos do próprio sonhador se dividem entre duas pessoas, e quando, no sonho, o ego externo corrige o ego real. Isso corresponde precisamente à cisão da personalidade, que nos é familiar na paranoia alucinatória. Também o sonhador ouve seus próprios pensamentos pronunciados por vozes externas. Mesmo as ideias delirantes crônicas têm sua analogia nos sonhos patológicos estereotipados recorrentes, Lee e obsedante. Não raro, depois de se recuperarem de um delírio, os pacientes dizem que todo o período de sua doença lhes parece um sonho que não foi desagradável. A rigor, às vezes nos dizem que, mesmo durante a doença, tiveram ocasionalmente a sensação de estarem apenas aprisionados num sonho, como acontece com muita frequência nos sonhos, que ocorrem durante o sono. Depois de tudo isso, não surpreende que Radestock resuma seus pontos de vista, e os de muitos outros autores, declarando que a loucura, um fenômeno patológico anormal, deve ser encarada como uma intensificação do estado normal periodicamente recorrente do sonhar. Ibid. 228. Krauss, 1859, 270 segundos, procurou estabelecer o que talvez seja uma ligação ainda mais íntima entre os sonhos e a loucura do que a que pode ser demonstrada por uma analogia entre essas manifestações externas. Ele vê essa ligação em sua etiologia, ou melhor, nas fontes de sua excitação. O elemento fundamental comum aos dois estados reside, segundo ele, como já vimos nas sensações organicamente determinadas, nas sensações derivadas de estímulos somáticos, e na sinestesia que se baseia nas contribuições provenientes de todos os órgãos. Cf. Pace, 1857, 2, 21, citado por Maury, 1878, 52. A indiscutível analogia entre os sonhos e a loucura, que se estende até seus detalhes característicos, é um dos mais poderosos suportes da teoria médica da vida onírica, que considera o sonhar como um processo inútil e perturbador, e como a expressão de uma atividade reduzida da mente. Não obstante, não se deve esperar que encontremos a explicação final dos sonhos na linha dos distúrbios mentais, pois o estado insatisfatório de nossos conhecimentos acerca da origem destes últimos é genericamente reconhecido. É bem provável, pelo contrário, que uma modificação de nossa atitude perante os sonhos, ao mesmo tempo, afete nossos pontos de vista sobre o mecanismo interno dos distúrbios mentais, e nos aproxime de uma explicação das psicoses, enquanto nos esforçamos por lançar alguma luz sobre o mistério dos sonhos. Pós-escrito, 1909.
O fato de eu não haver estendido minha exposição sobre a literatura que trata dos problemas dos sonhos, a ponto de abranger o período entre a primeira e a segunda edições deste livro exige uma justificativa. Talvez ela pareça insatisfatória ao leitor, mas, assim mesmo, foi decisiva para mim. Os motivos que me levaram a apresentar qualquer relato da forma pela qual os autores mais antigos lidaram com os sonhos esgotaram-se com a conclusão deste capítulo introdutório. Prosseguir nessa tarefa ter-me-ia custado um esforço extraordinário, e o resultado teria sido muito pouco útil ou instrutivo, pois os 9 anos intermediários nada trouxeram de novo ou valioso, quer em material factual, quer em opiniões que pudessem lançar luz sobre o assunto. Na maioria das publicações surgidas durante esse intervalo, meu trabalho não foi objeto de menção, nem de exame. Recebeu, naturalmente, um mínimo de atenção dos que se empenham no que é descrito como pesquisa dos sonhos, e que assim forneceram brilhante exemplo da repugnância por aprender qualquer coisa nova, que é característica dos homens de ciência. Nas irônicas palavras de Anatole France, cientistas não são curiosos. Se houvesse na ciência algo, como direito à retaliação, por certo eu estaria justificado, por minha parte, em desprezar a literatura editada desde a publicação deste livro. As poucas notas que apareceram sobre ele nos periódicos científicos demonstram tal falta de compreensão, e tais erros na compreensão, que minha única resposta aos críticos seria sugerir que relessem o livro, ou talvez, a rigor, apenas sugerir que o lessem. Grande número de sonhos foi publicado e analisado segundo minha orientação em trabalhos da autoria de médicos que resolveram adotar o método terapêutico psicanalítico, bem como de outros autores. Na medida em que esses textos foram além de uma simples confirmação de meus pontos de vista, incluí seus resultados no corpo de minha exposição. Acrescentei uma segunda bibliografia no fim do volume, contendo uma relação das obras mais importantes surgidas desde a primeira edição deste livro. A extensa monografia sobre os sonhos, da autoria de Santi de Sanctis, 1899, cuja tradução alemã surgiu logo após seu lançamento, foi publicada quase simultaneamente à minha interpretação dos sonhos, de modo que, nem eu nem o autor italiano, pudemos tecer comentários sobre as obras um do outro. Infelizmente, não pude fugir à conclusão de que seu trabalhoso volume é totalmente deficiente de ideias, tanto, de fato, que nem sequer levaria alguém a suspeitar da existência dos problemas sobre os quais discorri. Exigem menção apenas 2 publicações, que se aproximam de minha própria abordagem dos problemas dos sonhos. Hermann Swoboda, 1904, um jovem filósofo, empreendeu a tarefa de estender aos eventos psíquicos a descoberta de uma periodicidade biológica, em períodos de 23 e 28 dias, feita por William Flies 1906. No decurso de seu trabalho altamente imaginativo, ele se esforçou por utilizar essa chave para a solução, entre outros problemas, do enigma dos sonhos. Seus resultados parecem subestimar a importância dos sonhos. O tema de um sonho, segundo seu ponto de vista, deve ser explicado como uma montagem de todas as lembranças que, na noite em que ocorre o sonho, completem um dos períodos biológicos, seja pela primeira ou pela enésima vez. Uma comunicação pessoal do autor levou-me a supor, a princípio, que ele próprio já não levava essa teoria a sério, mas essa parece ter sido uma conclusão errônea de minha parte. Numa fase posterior ver mais adiante, em um Missegues. Relatarei algumas observações que fiz em relação à sugestão de Swoboda, mas que não me conduziram a qualquer conclusão convincente. Fiquei mais satisfeito quando, num setor inesperado, descobri casualmente uma visão dos sonhos, que coincide na íntegra com o cerne de minha própria teoria. É impossível, por motivos cronológicos, que a formulação em pauta possa ter sido influenciada por meu livro. Devo, portanto, saudá-la como único exemplo, encontrável na literatura sobre o assunto, de um pensador independente, que concorda com a essência da minha teoria dos sonhos. O livro que contém o trecho que tenho em mente sobre os sonhos, surgiu em sua segunda edição, em 1900, sob o título de Fantasias de um Realista, de Winkeus. Primeira edição, 1899. Pós-escrito, 1914. A nota justificatória precedente foi escrita em 1909.
Sou forçado a admitir que, desde então, a situação se modificou. Minha contribuição para a interpretação dos sonhos já não é desprezada pelos autores que escrevem sobre o assunto. O novo estado de coisas, entretanto, fez com que ficasse inteiramente fora de cogitação a ideia de ampliar meu relato anterior sobre a literatura. A interpretação dos sonhos levantou toda uma série de novas considerações e problemas que têm sido discutidos de inúmeras maneiras. Não posso apresentar uma exposição dessas obras, no entanto, antes de expor os pontos de vista de minha própria autoria, em que elas se baseiam. Assim sendo, abordei tudo o que me pareceu valioso na literatura mais recente, no lugar apropriado, ao longo da discussão que se segue. Fim do capítulo 1. Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado. Fim desse texto.